Olá, amigos e amigas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Dalben, da minha família, da nossa família para a sua família. Dona Mara Dalben, minha esposa, e hoje a família mais ampliada. Seu Alfredo Castro Rusa, a Dona Odete Rusa, que são os pais da Dona Mara, e vem a ser meu sogro e minha sogra. É isso, Dona Mara. Feliz hoje com o papai e com a mamãe. Nossa, isso não é para todos, né? A gente tem que agradecer muito a Deus de ter o pai e a mãe aqui junto com a gente. E você vê, né? Sempre inovando, né? Meus pais em alguns momentos da vida aí foram inovadores e agora estão participando dessa inovação, que é esse instrumento que nós temos de informação, que é o podcast. Então a gente está muito feliz de receber o pai, a mãe aqui, né? Agradecer primeiro os dois, né? Por ter comparecido aqui hoje, né? Sei que o seu Alfredo ainda trabalha bastante no comércio, mas tirou um tempinho para vir prestigiar a gente aqui, né, Dirceu? É uma satisfação, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com o seu Alfredo, com a Dona Odete. Lembrando que a Caterine está ali atrás da câmera, sempre trabalhando e filmando. E a Caterine é a neta mais velha, né, seu Alfredo? A Caterine, na verdade, é a nossa neta mais velha e que nos orgulha muito pelo trabalho que ela faz. Nós temos muito orgulho de vocês também, da filha que temos, dos filhos, né? Isso. E principalmente do genro, que é o primeiro genro, e nós, mais envolvidos na política, com você, a gente acha que se as famílias fossem todas unidas como nós somos, seria muito melhor o nosso país, o nosso estado e o nosso município. Sabe as palavras, seu Alfredo. Dona Odete, seu Alfredo, o objetivo dessa ferramenta de trabalho, desse meio de comunicação e idealizada, criada pela sua neta mais velha e pela sua filha, com o apoio e o carinho também do seu neto, o mais velho também, né? Que é o prefeito. Que é o prefeito, o Luiz Dalben. O objetivo aqui é um bate-papo informal, levar as pessoas, a família, um pouco da nossa história de vida, não só da parte política, mas da parte também da essência. De onde nós viemos, qual é as nossas preferências, a história de vida. E o objetivo hoje é isso, é bater um papo com você, Alfredo, seu Alfredo, Dona Odete, e a gente contar um pouco da onde vocês vieram, de como vocês conheceram. Não é isso, Mara? É isso. Por exemplo, né, vamos começar pela mãe aqui, né? Mãe, qual o município que a senhora nasceu? Em que situação a senhora nasceu? Como que era o ambiente lá onde a senhora nasceu? Eu nasci em Guapiaçu, uma cidadinha perto de São José do Rio Preto. E depois de 3 anos eu me mudei para o interior, perto de São José do Rio Preto, mas em outra cidade, que se chama Tanabi, só que eu fui morar num sítio. E lá eu fui crescer, fui criada lá, e a vida nossa foi a vida inteira, foi ali, até quando eu casei, sempre morando naquela região. E trabalhava na roça, sempre trabalhando na roça até os 18 anos que eu casei, depois que a gente veio embora para Campinas, que foi mudando a vida, né? Tinha que crescer, a gente tem o sangue, não pode ficar parado. Então a gente tem que trabalhar, lutar para vencer na vida. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque tanta luta, tanto batalhar, a gente sofreu muito, né, Alfredo? Aqui em Campinas, que a gente mudou para Campinas, a gente sofreu muito, muito mesmo. E fui numa luta grande, sempre trabalhando. Eu trabalhava de cabeleireira, de manicure, costureira, tudo ao mesmo tempo, para ganhar um pouquinho, para poder seguir a vida. Ajudar na despesa de casa. Ajudar na despesa de casa, porque o Alfredo trabalhava, coitado, de lavador de carro. Então era um servicinho bem difícil. E com a honestidade dele, a gente foi crescendo ali no posto de gasolina. E graças a Deus entrou até de sócio com o patrão. Com o patrão. Por quê? Porque confiava muito na honestidade dele e ele sempre trabalhou, não escolheu horário.
trabalhava de cedo à noite, até 10, 11 horas da noite. Quando não vinha guarda, ele que tinha que fazer o lugar, né, seu Alfredo? Também. Tinha que fazer o lugar do guarda, então foi uma vida muito difícil mesmo, mas graças a Deus a gente venceu. Venceu, né, dona Délia? Seu Alfredo, o senhor lembra qual foi o primeiro emprego do senhor? Quando eu morei na roça, né, aí a gente trabalhava no sítio, né, o sítio era de propriedade do meu pai, então não era empregado de ninguém, a gente trabalhava por conta. Aí nós mudamos para Campinas. O primeiro trabalho meu foi na DACO. Na DACO, é bom. Fábrica de fogão, DACO. E trabalhei durante um tempo lá, aonde o finado Luiz Dalben trabalhou também. Meu falecido pai. É verdade. Então nós trabalhamos na mesma sessão, os dois. Sem se conhecer. Sem se conhecer. Ele trabalhou na DACO e eu trabalhei na DACO também. Foi o primeiro trabalho. O senhor entrou depois dele, não é isso? Exatamente. Ele faleceu. Assim, recentemente que ele tinha falecido, eu entrei trabalhar na DACO. Olha como que é as coisas, né, seu? E depois disso, nós viemos a nos conhecer, casar. Você veio acabar de criar o filho do Luiz Dalben, né, seu Alfredo? Não é assim, você já veio criado, mas a gente respeita que é um filho também. Eu sempre digo que eu perdi meu pai muito novo, né? E o seu Alfredo é o pai que eu não tive oportunidade de ter, né? Então, quando eu conheci o Alfredo, conheci a Mara, a dona Odete, começamos a namorar e, graças a Deus, deu tudo certo, casamos. E o seu Alfredo é aquele pai que tenho certeza que se meu pai fosse vivo, seria tão companheiro e parceiro como o seu Alfredo é. Olha, dona Odete, a história de vida de vocês é muito bonita, né, Mara? É muito bonita. Eu sou até suspeita em alguns momentos de perguntar, né, algumas coisas, porque meu pai e minha mãe sempre teve um diálogo muito aberto com a gente, então sempre contou da vida, das experiências. Nós nunca fomos criados em casa, vai ter conversa de adulto, agora a criança sai. Não, nunca teve isso. As crianças participavam, davam palpite, assim como nós criamos nossos filhos, né? E a gente ouvia as histórias. Mas eu acho que é tão bonita a história de vocês de superação, que eu queria que o senhor, pai, falasse o que o senhor sentiu, né, de vir embora, o porquê que o senhor veio do interior para Campinas e depois posteriormente para Sumaré, né? Mas o que o levou a vir, né? E como foi, assim, em poucas palavras, a situação que o senhor viu ali, né? A gente sabe que em alguns momentos foi até oferecido para o senhor ir embora, o senhor falou, não, eu vou tentar mais um pouco, porque sangue de espanhol também é meio teimoso, né? Sempre foi. O senhor poderia falar um pouquinho assim, o que trouxe o senhor para cá, como que foi? Sim, então, nós fomos criados no interior, né? Na roça, na lavoura, e quando nós nos casamos, continuei morando na lavoura. Com 2 anos que nós éramos casados, meu pai foi para a cidade e eu fiquei na lavoura. Trabalhei mais 2 anos. Como eu já tinha 25 anos e eu tinha lutado até os 25 anos na roça, então eu vim para a cidade com um objetivo único: vencer ou vencer. Certo? E foi assim que nós conseguimos, chegamos em Campinas em 1970. Trabalhamos, como a dona Dete já falou, trabalhei no DACO, trabalhei de lavador, trabalhei na empresa Caprioli. O senhor abriu buraco na rua também, ainda na época do... Na IBM, que hoje é município de Hortolândia, eu fui valeteiro lá, eu abri a valeta lá. Não tinha máquina para Naquele tempo não tinha a retroescavadeira, como tem hoje, com tanta frequência. Então nós abrimos na mão, fazíamos trabalho na mão. Aí, sequentemente, entrei no Caprioli e depois entrei no posto de gasolina. E no posto de gasolina eu fui lavador, fui frentista, fui borracheiro, fui guarda, como disse a dona Odete. E depois, com a graça de Deus e a capacidade que a gente tinha e a honestidade, eu fui sócio do meu patrão, onde eu consegui comprar 50% do posto. E aí, ficamos lá alguns anos. A gente sempre teve um perfil de mexer com depósito, matéria de construção, a gente gosta de obra até hoje, né? E eu, então, preferi vender o posto
E vendo Sumaré, uma cidade promissora, como foi e é, eu me mudei para Sumaré, exatamente o bairro do Matão, em 78. E lá nós começamos o trabalho do depósito. E daí, uns tempos que nós estávamos no depósito, o Dirceu Dalben também veio para o Matão para montar a farmácia dele e começar a vida lá também, né, Dirceu? Verdade. Aproveitar, Alfredo, que você estava falando de eu ir para o Matão e tudo mais, quero aproveitar e pedir ao nosso ilustre parceiro aqui do podcast, o nosso prefeito Luiz Dalben, para que ele venha aqui fazer parte da mesa. E aí o senhor vai ficar aqui no meio de nós dois, Alfredo. Aqui, e aí o Luiz vem aqui também, a gente divide aqui os microfones, seu Alfredo. Ah, tranquilo. Dá para você? Dá Pra gente usar todos aqui. Tranquilo. Mas tem Eu, tudo bem, bom. O senhor tá bem? Bem, graças a Deus. Tá bem, filho. O senhor tá bem? Melhor agora. Melhor Com agora. você, com a Caterine, com a dona Odete, com a dona Mara. Essa avó viu? E o seu Alfredo aqui, ó. Quem começou tudo aqui na história de vida aqui no Matão. Não só a profissional, como a política também, né, seu Alfredo? Ô, pai, mas é bem interessante, né, que a gente fala da liberdade de conversar, de brincar, né? Eu sempre comento com as pessoas que isso foi muito importante para mim, porque eu lembro de algumas amigas que não tinha diálogo com o pai, né? Com a mãe tudo bem, mas não tinha diálogo com o pai, não trocava ideia, E eu vou aproveitar que a gente está aqui, né? Eu sempre falo para as pessoas, mas agora eu já falo no meio de comunicação. Tenho muito orgulho do que o senhor fez com a gente enquanto filho, de ouvir, de conversar. Eu me lembro de algumas situações, né, que eu sempre comento lá em casa, e meu pai chegava e falava assim: o que você acha, filha? Estou pensando em fazer isso. Então, um exemplo simples, né, para o comércio, né? O comércio era de balcão, né? E meu pai, como sempre foi um homem avançado, eu sempre falo isso, né? Ele sempre foi uma pessoa que pensou além. Então ele chegou assim: filho, o pai tá pensando em colocar caixa no depósito. O que você acha, em vez do balcão? E a gente deixa uma mesinha de atendimento, que tem algumas pessoas que têm dificuldade, né, em escolher o material e tudo. E aí, eu como também, graças a Deus, sempre acompanhei a modernidade, né, dentro do possível, falei: pai, eu acho ótimo isso, né? Veja só, o senhor foi conversar com uma menina de 15, 16 anos, né, e falar o que achava. Na época, infelizmente, não deu certo, porque chegou-se a uma conclusão que o público-alvo ali não ia ser bom, né, para nós ali, para o comércio, mas ele já pensando lá na frente em colocar o carro. E trocar ideia com uma menina de 15 anos, que também depois que nós mudamos para o Matão, sempre ajudei o senhor e a mãe ali no depósito, né, e a gente via as coisas. Mas veja, escutar, tirar, trocar ideia, né, dar sugestão. É difícil isso, né, Dirceu, na época que a gente viveu lá atrás, né? E sofrendo muito avançado. Há 20 anos atrás eu já estava pensando em botar autocaixas, né? A pessoa passar, pegar os seus produtos e depois passar no caixa. Então é muito, muito sábio, muito avançado mesmo. Mas eu quero, antes do senhor Alfredo responder, e o prefeito Dona Odete, Caterine está vindo aqui com um alimento da nossa cidade de Sumaré e premiado. É aqui do Bar do Pico, Caterine. Fala aqui, o que é que você está mandando aqui? É o bolinho de jiló do Bar do Pico, é famoso, é premiado na região metropolitana de Campinas, e como o prefeito da outra vez me questionou que ele estava passando fome no podcast... Mas a bolachinha continua aqui, viu, prefeito? Mas a bolachinha continua, viu, prefeito? Já eu trago mais. Bom, gente, ó, vocês aí, prefeito, seu Alfredo, Dona Odete, Dona Mara, quem está nos acompanhando aqui, Bar do Pico. Esse jiló é a coisa mais saborosa que tem, seu Alfredo. É um jiló, bolinho de jiló com carne, mas olha, especiaria aqui de Sumaré, do Bar do Pico. Falar. Nunca viu, mãe? Experimentou, Luiz? Ainda não. Aqui em Sumaré, Nunca vi nem falar. as coisas quando você faz com carinho e com amor. É por isso que é tão bom esse bolinho de jiló, porque a pessoa faz com carinho. Pode ter certeza. E parabéns pro Pico, porque o trabalho deles lá é muito avançado.
São pessoas que pensam, como a Mara disse, que a gente pensava no passado já, na formação de família, formar uma família decente e conhecedora. Porque eu acho que uma criança já com 10, 12 anos já tem que saber qual é os princípios do pai e da mãe para ela também criar da mesma maneira. E assim eu criei as minhas, os meus 3, graças a Deus. Tanto é, e eu tenho muito orgulho deles, que cada um na função onde está é muito competente. Tenho 2 que estão aqui em Sumaré, o Éder, Rusa e a Mara, e eu tenho muito orgulho deles. E a Jusilene, que já passou pela Secretaria da Fazenda aqui de Sumaré, e que hoje também está num lugar onde ela exerce um trabalho muito especial, né? Verdade. Deputado, só queria, já que a gente está falando do Bar do Pico, né? Então, para quem quiser conhecer o Bar do Pico, é na Avenida Marcelo Pedroni, 536, aqui no centro de Sumaré. E quem quiser ligar, pode ligar também, é 3828-1752. E eles têm cadastro tanto no iFood quanto no Rappi. Quem quiser pedir, ele entrega em casa. Merchandising pro Bar do Pico. E esse bolinho aqui, segundo o Jader, da nossa equipe aí, a Caterine e o Felipe, é o bolinho premiado, viu, prefeito? Seu Alfredo, Dona Mara, Dona Odete. Eu vou experimentar um aqui ao vivo. Eu vou deixar... Ó, passei alquinho na mão. Mais um pra vocês degustarem. Tem pastel? Pastel, croquete. Eu não reclamo mais, viu, Catê? Já que você tá assim, né? Hoje Não vou nem comer feijoada. Tá um guardanapinho Guardanapo. também. Eu não vou nem comer feijoada, viu, deputado? Não. Hoje não. Nem feijoada com leite condensado. Nossa, Dessa meu vez não. Deus. da outra vez. Da outra vez, Alface com o que você comia? Alface com leite condensado. com leite condensado. Olha, a avó me entregando, né? Disse que É. não era pra contar, agora já foi. Você tinha o quê? Uns 10 anos? Uns Nem 10. isso. Eu só vou entregar sempre que ele entrega a gente. Ó, o que eu vou falar do seu Lá procedimento na cirúrgico. viu, cozinha, velho? Lúcia, Olha, Dona Odete, é uma delícia, é viu? gostoso. Pode. É tão gostoso como o frango caipira que a senhora faz. Pode entregar, então? Olha, Eu vou experimentar Agora esse ele negócio aqui. promoveu a garçonete. isso. Esse Olha, seu. é meu copo. Eu trouxe do sítio Esse aqui ontem é uma do seu caixa Alfredo. cheia de frango caipira, viu? Ah, eu tô esperando a senhora convidar eu para comer um frango caipira lá. Ah, pra quem Nós não, vamos não sei se comer. já falaram aqui, mas a Dona Odete é a Dona Odete queijeira, né? Já falaram? Já É, ou eu não? fiz queijo. Ainda não. Ah, vai chegar lá. Você vai perguntar isso para ela. Pode perguntar. Ô, vó, da onde surgiu essa ideia de fazer queijo para vender? Quando que a senhora começou a fazer isso? Sempre tive É curiosidade de saber. que o vô sempre gostou de vaca leiteira. E tinha leite no sítio e estava perdendo o leite. A gente não tinha para quem vender. Aí o que a gente inventou? Eu falei, vamos fazer queijo, né? Eu nunca tinha feito queijo na minha vida. Quando eu era solteira, o patrão nosso, eles tiveram que ir em São José do Rio Preto para visitar, acho que a mãe dele, uma coisa assim, não me lembro direito, que faz muitos anos isso aí, né? E aí a minha amiga falou assim, Odete, você não vai lá fazer o queijo para minha mãe? Porque nós vamos ter que sair, vai perder. Eu falei, deixa tudo no jeito, põe o coalho, tudo, que o resto você me ensina como que faz. Aí eu peguei e fiz para ela. E disse ela que ficou bom. Mas eu não vi o queijo. Não vi, fiz lá e deixei, né? Não experimentou? Aí, não experimentei, não me deram nem para me experimentar, você viu, né? Mas que ano foi Aí- isso? Hã? Que ano foi isso? A senhora lembra? Era o que? Eu tinha uns 15, 17, 15 não, tinha uns 17 anos mais ou menos. Aí depois que eu vim pro sítio, né, que tinha muito leite, eu pensei, falei, comecei a recordar, né, como que eu fiz o queijo aquela vez. E peguei e fiz. E daquele dia para frente, consegui fazer queijo. E hoje eu faço queijo e vendo lá na loja ainda. Faz queijo, vende leite. Vende leite. Eu tomo leite lá do sítio, Vende do frango, frango, queijo, vende Vende leitoa. frango, vende porco, o que mais? franguinho caipira. E a senhora fez curau esses dias que a senhora Fiz, mandou para mim lá. fiz Milho que o curau. senhor Alfredo plantou no sítio. E fiz mais curau E e nunca você? não mandei lá porque... Foi lá ver e tomar conta para as pessoas fazerem o trabalho direitinho. Né? Isso, Foi mesmo. fui lá para vigiar. Isso. Mas, viu, aproveitando, vocês saíram do sítio. Eu tinha 3 anos quando vocês vieram embora do sítio, né? 3 anos. 3 anos, não é isso? Só que uma vez sitiante nunca deixa de ser, né?
Eu me lembro que o senhor estava no comércio, trabalhando bastante e tal, e sempre falando de comprar uma terrinha, né? Onde o senhor pudesse mexer com gado, com porco, com galinha. A mãe também sempre gostou disso. E talvez se fosse perguntar para o senhor um hobby, né? Eu sei qual que é, mas o povo quer saber. Qual é o hobby do seu Alfredo nos finais de semana? E para onde? Meu hobby, eu trabalho sábado até às 12. Quando é 1h, 1h30, estou saindo para o sítio. E lá eu permaneço durante o sábado à tarde e o domingo, mexendo com meus animais, meus bichinhos. E trabalhando um pouquinho, né? Que a gente gosta de fazer isso. Então não é alta necessidade, não. É que de fato prazer, a gente né? gosta e tem o prazer de andar a cavalo, de fazer as coisas que é da roça. Na verdade, sertanejo, sempre sertanejo. Agora, só para as pessoas saberem, porque o senhor não é exemplo para nós, né? O senhor faz coisa que a gente não aguenta fazer e é mais novo. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 77 anos. Mãe, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 73. 63. E forte, hein? E forte. Nossa, que benção, né? E a gente sabe que vocês de vez em quando andam até na chuva, né? Na chuva, pega uma enxada, vai carpir, vai plantar, Sobe na árvore. sobe na árvore. A senhora colhe as Laranja. frutas subindo no pé, né? Manga, abacate. Pé do Olha. goiaba, tem aquelas goiabas, as mais bonitas, mas lá em cima, né? Sempre O assim. que né? acontece? A dona Odete tem que subir lá em cima para pegar aquelas. Não tem Tá medo de certo. cair, não, dona Odete? Aconteceu comigo quando eu era criança por isso, porque eu fui apanhar uma manga, e tanta manga no pé, eu tinha que pegar aquela lá do alto. E você Subi. subiu. Aí o galho quebrou e eu caí. Nossa. Caí de ponta cabeça. Nossa. Aí fiquei uma semana sem ir na escola, perdi a prova na escola. Naquela época não é que nem hoje. Você perdeu uma prova, é um exame que falavam, né? É. Perdeu o exame de linguagem, eu lembro direitinho. E aí eu repeti de ano por causa disso. Porque eu fiquei uma semana sem poder ir na escola, de tanta dor que eu tinha assim, ó. E não ia no médico não, viu? Não tinha Não, médico. sarou na raça. Na né? raça. Não tinha dinheiro para pagar médico. Naquela época não tinha convênio. Aquela época devia ser bem mais difícil. Ô vó, quantos irmãos a senhora tem? Somos em 6. Quem mas são? tem um que já faleceu. Então, quantos eram no total? 7? Não, 6. 6? Tem 5. Ah, tá. Agora tem 5. Tem 5. E quem são? O que faleceu chamava Osmar, né? Sim, Que era Josmar. abaixo de mim. Depois vem o Toninho. Depois vem o Wilson. A Shirley. E depois o Valdecir. Tá certo. E a senhora, né? É. E o vô? Quantos irmãos o senhor tem e quem são? Nós éramos em 8 irmãos. Não chegou a ser 8 porque uma irmã faleceu antes da última nascer. Mas nós somos em 8 irmãos. A minha irmã mais velha é a Carmen, né? A segunda é a Antônia. Eu sou o terceiro. Depois vem o Rusa, né? O Orival. Vem o Donizete, a Elizabeth e a Rosemary. O senhor teve uma irmã também que faleceu, a Lidércia, né? A finada Lidércia faleceu com 12 anos, que ela tinha 4 anos mais nova que eu. Entendi. E na vida do campo, né, na vida da roça, eram os irmãos que trabalhavam, todo mundo junto lá? Como é que era isso? Vocês trabalhavam tudo bem unido ou não? Ou era só um que puxava a carroça, os outros ficavam comendo? Como é que era essa divisão do trabalho aí? Na verdade, naquele tempo não tinha esse problema de criança não trabalhar. Então a gente começava a trabalhar logo novo, né? Bem criança. E ia todos para a roça trabalhar junto, né? Brigar também junto, né? Porque irmão briga, né? Mas a gente sempre trabalhou em conjunto com o pai, com os irmãos, sempre. E no caso da senhora também, né, vó? Com 8 anos, eu já trabalhava na roça. Meu pai trabalhava com café, ele tocava café.
Então, como a gente não conseguia fazer outro serviço, ele botava a gente embaixo do pé de café, limpar o tronco do pé de café. Podia ter aranha, cobra lá debaixo, mas graças a Deus nunca teve nada, perigo de um bicho picar, nada. Mas a gente começou com 8 anos. Aí o meu pai arrumou uma enxadinha para mim, eu falava, pai, eu não quero enxada grande. Eu não gosto de enxada grande, que até hoje eu não gosto de enxada grande. Aí ele me arrumou uma enxadinha bem pequenininha, e eu era a primeira a ir com meu pai para a roça, viu? Era a primeira, porque meus irmãos eram principalmente o Osmar, que ele faleceu, ele não gostava de trabalhar de jeito nenhum. Aí eu para a roça, que era mais velha, né? Tinha que enfrentar eu, o tio Toninho. Os outros não gostavam muito de enxada, não. Mas eu, como era mais velha, eu tinha que enfrentar. E o tio Negão também não gostava da roça também, não? Ele é muito novo, né? Ele não chegou a trabalhar na roça, porque ele era mais novo. Aí, quando chegou a idade dele trabalhar, ele foi morar na cidade. Então... É um barato esse nome, né? Tio Negão. Ele é branco, viu? Só pra pessoa saber. E é o apelido dele, né? É. Uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm, por exemplo, eu ainda vivenciei isso, já comi de marmita, mas tem muita gente que não sabe como que era, e aí os dois podem falar, a marmita de vocês na roça. Bom, o que tinha lá dentro para comer? O do pai eu não sei, mas a minha mãe tinha uma panela assim, ó, botava ali dentro o arroz, feijão e mistura quando tinha mistura. Quando não, era difícil mistura no sítio. Não tinha quase carne, a gente não comia muita carne. Era mais o que tinha que colher aí na roça mesmo. Era mandioca, abóbora, plantava uma verdura, um quiabo, uma berinjela. Era as misturas nossas. E quando não tinha, comia arroz e feijão. E trabalhava o dia todo. E a merenda? A merenda, o meu pai não comia outra coisa, se não fosse arroz e feijão. Então tinha um caldeirãozinho que eu tenho guardado até hoje. Um caldeirãozinho pequenininho, que levava, misturava, fazia um refogado com o restinho do arroz que sobrava do almoço, misturava com feijão, se tivesse mistura bem, senão arroz misturado com feijão. E era a merenda do meu pai. Agora, pra gente, não. A gente teve uma época que a gente fazia pão no sítio, né? Minha mãe fazia pão. Então, levava pão talvez puro, pão com leite, pão com café. Quando tinha a época de abóbora madura, então cozinhava a abóbora com açúcar e levava aqueles pedaços de abóbora com casca e tudo. E a gente tirava uma colher e comia, que lá era a merenda da gente. Mara, trabalhava. Dona Odete, Mara, seu Alfredo, Luiz Dalben. Tá tão gostoso o diálogo, a conversa, só que o tempo voa. Então nós vamos ter que repetir mais uma edição para continuar a história, né, Luiz? A história nossa, da política, né, seu Alfredo? Quando você veio, você foi o primeiro a ser candidato. A minha sogra sempre foi a minha incentivadora desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento ela acreditava em mim. Mas viu, Dona Odete, seu Alfredo, olha, muito feliz de estar com vocês aqui, Dona Mara, Luiz Dalben. Deixa aí para as considerações finais. Eu fico muito feliz. O senhor vai ter que contar como que era a marmita do senhor depois, tá? Muito obrigada, pai, mãe, pela presença de vocês aqui. Eu fico feliz. Deus abençoe muito, que vocês continuem essas pessoas maravilhosas que são e exemplares que são. E assim que as pessoas tivessem paz como eu tive, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada e Deus abençoe. Prefeito. Seu Alfredo. Obrigado a todos e eu fico muito feliz pelo instrumento que vocês têm aqui e seguindo sempre a tecnologia que vem sempre cercando a gente. Nós tivemos a felicidade, quando eu vim para o departamento de água e esgoto, eu trouxe tecnologia para lá. Né? E lá no depósito nós também montamos o sistema. Então para nós é um orgulho muito grande e maior orgulho de ter os filhos que eu tenho, os genros, né, que eu tenho, graças a Deus, a nora também que está em casa e os netos, né, até meio danadinho um deles, mas são muito gente boa.
É o Miguel que é danadinho? Vizinho. O danadinho Nosso é vizinho. o prefeito, Luiz Alfredo. Dona Odete, tá? Muito obrigado. Eu sou um bom. Eu que agradeço, nossa, dessa oportunidade da gente bater um papo, contar da vida. Muito gostoso, né? A nossa vida foi sofrida, mas muito boa, tá? Graças a Deus estamos aqui, tudo com saúde e sempre progredindo na vida. Amém. Graças a Deus, né, deputado? Graças a Deus essa oportunidade. Olha, quem diria? Eu, neto do seu Alfredo, neto da Dona Odete, da falecida Vadirce, né, da falecida Vadirce, do falecido Luiz Dalben, tô aqui tendo a oportunidade de participar com vocês do podcast, junto com vocês. Que coisa gostosa, viu? Obrigado, viu? Eu só tenho a agradecer pela sua oportunidade. Desculpa a brincadeira aí, pessoal, mas é que eu brinco muito com meu avô, é uma pessoa muito boa. E o bom é que ele aceita a brincadeira, ele não liga. E ele é meu vizinho, para quem não sabe, eu sou vizinho do seu Alfredo e da Dona Odete. Nós moramos um de frente para o outro, do lado do outro. Então, assim, a gente se dá muito bem, e principalmente quando eu ponho o meu carro na garagem dele. É a melhor coisa. E agora, eu aprendi uma outra coisa. Bateu o carro no meu. Também eu bati uma verdade. Eu bati o carro no dele, estragou o meu, dele não. Puxa, é ruim demais. Não é possível. E agora eu aprendi uma outra coisa, viu, velho? Agora eu vou jogar o lixo. Eu não tenho lixeira. Pra pôr o lixo de casa, eu ponho na dele. É folgado nesse prefeito, viu? A vantagem é que passa lixeira todo dia lá e leva embora. Porque se ele vê lá o tanto de lixo que eu ponho na lixeira dele, ele não deixa mais não. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Olha, é uma satisfação, né? Um privilégio estar aqui. Avô, neto, sogro, sogra, filha. Como é a proposta desse podcast. Da nossa família, da minha família, da nossa família, para a sua família. Podcast Dalben. Aqui a gente vai sempre estar conversando, batendo um papo sobre variedades, sobre família, sobre amizade, sobre a vida e também sobre política. Olha, muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todos vocês, seu Alfredo, Dona Odete, Dona Mara, o Luiz, a Caterine que está ali, a nossa equipe ali, ó, o Felipe, o Jader, nos acompanhando, nos ajudando, e a você que está dispondo do seu tempo para poder acompanhar, nos assistir, comentar e agradecer aqui as pessoas que prepararam essa alimentação. O prefeito reclamou da outra vez, seu Alfredo, tinha só bolachinha aqui, e a Caterine com muita força de vontade, ela comprou. Ia falar que você fritou, viu, Caterine? Preparou, mas não. Ela comprou, foi lá, buscou no Bar do Pico. Gente, ó, experimenta, viu? É uma maravilha. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Que Deus continue nos abençoando. Amém! Para acompanhar o nosso podcast, siga o canal Dalben no YouTube.